Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 18. O Dr. Michael Orton escreve um belíssimo livro denunciando o que ele chama de cristianismo sem Cristo. Trata-se do perigo da humanização do sagrado, da tentativa humana de se assenhorar da igreja, cujo único dono, cujo único senhor, cujo único cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, na mais cristocêntrica de todas as suas cartas, a escrita aos Colossenses, afirma que Jesus ressuscitou dos mortos para ter a primazia sobre todas as coisas, com especial destaque sobre a igreja. Espiritualidade cristocêntrica é o jeito de se viver a vida dando a Cristo o primeiro lugar, ou dando a Cristo a primazia sobre cada detalhe dela, sobre o casamento, a família, o trabalho, os ganhos, os lucros, os meios de produção, os estudos, o exercício da fé, enfim, cada detalhe da vida dando a Cristo o primeiro lugar. Especialmente no que diz respeito à igreja, eu admito que muitas vezes nós perdemos de vista o fato de que Jesus é o seu cabeça e que ocupa o trono do universo. Por muitas vezes essa declaração de que Jesus é o cabeça da igreja é apenas uma lauda da teologia, um artigo que nós pronunciamos diversas vezes, mas na prática Jesus passa a ser mais um serviçal do que propriamente o dono, ou ocupando o lugar de direção e de criatividade e de todos os sentimentos que envolvem o corpo de Cristo. Passamos por cima da vontade de Jesus, incorporamos práticas que ele não ensinou, nos esquecemos que a piedade não pode ser, jamais pode ser fonte de lucro, humanizamos o culto, rendemos reverência ao homem, num deplorável culto à personalidade, escrevemos e cantamos músicas na primeira pessoa, vendemos de tudo e pior, sem qualquer culpa ou sem qualquer senso de temor. Se faz necessário refletirmos e intencionalmente edificarmos uma espiritualidade onde Cristo seja o centro. E nos arrependermos dessa incurável tendência de querermos o primeiro lugar, o lugar de honra, que é só de Cristo. Precisamos vencer a ideia da fé que nos leva a experimentar de alguma forma uma certa medida de estrelato. Esta cultura imagética capaz de tornar qualquer ignorante numa celebridade precisa ser não somente resistida pela igreja, mas é necessário lembrar que Paulo nos encorajou a todos a não permitirmos ser conformados por esse mundo. A igreja não tem a menor capacidade de produzir celebridades, a igreja produz santos. Celebridades são produzidas pela igreja do desvio, pela grande meretriz que vive sob o espírito deste mundo. Se é uma celebridade, sinto muito, mas não pertence à igreja de Cristo, porque nesta o único personagem de destaque e digno de ser contemplado, amado, louvado e honrado é Cristo, seu Senhor, que ressurgiu para ser o primeiro em tudo e para que Cristo cresça na vida de qualquer um. É necessário que diminuamos. Nós não evoluiremos 1 centímetro sequer no plano de Deus enquanto nós não entendermos que a única espiritualidade cristã é aquela que dá a primazia para Jesus. Comentando este versículo, João Calvino disse que Paulo não mutila a igreja, privando-a do seu cabeça, porque como Cristo reivindica para si este título, assim ele exerce verdadeiramente o ofício, disse Calvino. O título e ofício de cabeça, de personalidade de destaque na igreja, é de nosso Senhor Jesus Cristo e apenas dele. Qualquer tentativa humana de encobrir esta verdade, seja sob o argumento que for, é um ato de mutilação que torna a igreja de Cristo um território puramente humano.
ao tornar a igreja de Jesus num território humano, sabemos o que acontece, porque o mesmo apóstolo Paulo nos advertiu que aquele que semear na carne, da carne colherá corrupção. Pense bem, não será por conta disso que nós estamos colhendo esses frutos amargos na nossa geração? Nunca lhe passou pela cabeça que toda esta onda de escândalos com as mais variadas personalidades do mundo gospel, de artistas a pregadores, de líderes desconhecidos aos mais conhecidos, trata-se da simples colheita dessa semeadura na carne, dessa humanização do espaço divino? A única saída, meus irmãos, é o arrependimento. A única saída é tornar-nos ao Senhor da igreja, confessando o nosso pecado de tentarmos nos assenhorar da sua primazia. E que cada um confesse a medida do seu erro nesse contexto. Que cada um diga: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho querido de fato ser uma celebridade religiosa, eu tenho querido aparecer onde eu deveria querer diminuir. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, do meu e do seu, do coração de todos os filhos de Deus dessa geração, do coração dessa igreja que está sendo pisada pelos homens, do coração desse povo que nós tanto amamos e queremos bem, que é o povo de Deus. Que o Senhor possa trabalhar nele, trabalhando profundamente no seu coração, despertando humildade e o desejo de dar a primazia unicamente a Jesus. Que Deus o abençoe. Pense nisso. Amém.